Tá correndo? Boa noite a todos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa humilde casa. Que nós possamos hoje passar um pouco mais do que nós aprendemos na vida. E eu inicio hoje diferente, com um pequeno trecho desse livro, O Pão Nosso, do Chico, por Emmanuel, onde ele nos faz refletir um pouco sobre o que Jesus falou a João: vai e não peques mais. E o tema é: preserva a ti próprio. Ele diz assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântano. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas. Porque sem a adesão de uma vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, nós somos sementes, nós somos árvores, nós somos tudo. Isso prova que, por tudo que nós passamos, nós vivemos, nós vivenciamos, que é o tema de hoje. E cada vivência que nós temos, ela nos dá, como diz, uma ação direta, uma causa, um efeito. E viver bem é viver bem conosco. E viver bem as nossas próprias vivências. Às vezes eu não vivo tudo como deveria, mas tudo o que vivo, vivencio. E diz então em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24, contentar-se com o que se tem e desfrutar o trabalho e os momentos bons, pois Deus cuida. Pois tudo o que temos no Evangelho reflete vivências nossas passadas, de nossos familiares e dos nossos amigos. E o Evangelho também, ele nos envolve em um estilo de vida centrado no Cristo, nos seus exemplos, nas suas vivências, buscando a felicidade e o bem comum, através do amor a Deus e ao próximo, que Jesus sempre nos disse, façai ao próximo o que deseja que ele faça
a Ti. E se eu vivencio isso, eu preservo muito o que Ele falou e o que Ele fez, encontrando sentido e propósito nas Suas palavras, aplicando os Seus ensinamentos no dia a dia para nós enfrentarmos os nossos desafios, que não são poucos, né? Mas depende do grau que eu coloco nesse meu desafio. Ele pode ser pequeno, mas eu coloco ele de uma forma maior ao qual eu não consiga sobrepô-lo. Eu não acredito em mim mesmo, né? Renovar a mente e buscar a vida eterna com exemplos de fé, perseverança e contentamento. Tudo guiado pela palavra de Jesus, que é luz e esperança. Mas o que realmente são as vivências, né? Significa experiências pessoais, de subjetiva de viver. O conhecimento adquirido ao passar por situações boas, não tão boas, sendo um tempo que remete ao viver de dentro, diferente de experiência, que ela vem de fora, a experiência que nós temos todos os dias no convívio, né? Focando no sentir e no conhecimento direto de algo, como uma vivência da vida no campo, acumulando saberes únicos. Cada um de nós tem um saber próprio. Às vezes, como eu entendo uma coisa, não é como ela ou qualquer um de nós entende. Cada um de nós sente diferente. Cada um de nós tem um propósito bem definido. Muitos de nós ainda aguardamos um dia, um mês, talvez um ano, um período, quem sabe uma existência ao qual nós estamos, em realmente vivenciarmos a vida que temos ou que supostamente desejaríamos, para deixar fluir o que temos de melhor. Será que eu realmente vivencio a vida que eu tenho? Será que eu estou tão grato pelo que eu passo? Será que eu consigo refletir sobre o que sou? Sabemos viver ou vivenciar estas oportunidades, usando todo esse conhecimento adquirido nesta ou em outras várias vindas que nós já tivemos nesse planeta. Uma delas é, será que nós sabemos doar essa vivência, essa experiência, esse prazer da vida que cada um tem de forma diferente? Imaginamos então nós de cima de uma montanha olhando para baixo. O que vemos e até onde podemos olhar. Tudo e todos que lá estão. Podemos ver que muitos apenas fazem, outros ignoram, outros tentam mostrar aos demais que seria mais fácil seguir por um caminho, mas não vão. É a mesma visão que Deus tem de nós. Ele nos olha lá de cima e vê nós por caminhos que nós ainda não temos condição de ir, mas nós vamos contra ao que seria melhor para nós. E quando alguém dá um conselho, diz que conselho não se dá, né? Podia ser vendido, mas mesmo de graça, poucos aceitam, né? Mesmo sendo um bom conselho. É a mesma coisa, é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho. E dessa visão privilegiada que nós temos, ou que Deus tem sobre tudo, né? Podemos fazer tudo, como também podemos fazer nada. Por mais conhecimento, maturidade que temos, não devemos fazer com que as pessoas façam o que nós solicitamos. Por isso que, quando eu dou um conselho, muitos podem ouvi-lo ou não.
sem que elas estejam prontas e preparadas para assumirem uma nova etapa em suas vidas. Às vezes, os caminhos que nós seguimos por esses conhecimentos que às vezes não estão tão alinhados, nós nos desviamos muito do que realmente é o certo, do que realmente o próximo deseja para nós, como ele seria o que Cristo falou, né? Fazer ao próximo o que o próximo faça para ti. Eu posso estar tentando fazer para ele que ele entenda como uma boa opção, mas ele ainda não está maduro o suficiente para acreditar que ele pode, que ele vai, que ele consegue. Às vezes as pessoas precisam de muita afirmação ou de autoafirmação, todo momento, para que elas se sintam capacitadas em seguir, mesmo que ainda não entenderam isso, né? E o que fazemos então com as nossas vivências? Vidas de conhecimento e aprimoramento que passamos. Como nós vamos transformar pessoas? Como fazê-las verem o real motivo por estarem encarnadas? O Espiritismo dá isso uma visão muito ampla, né? Do que nós fomos e do que nós somos hoje. O que nós podemos ser no futuro. Alguns de nós ainda não acreditam como deveria acreditar. A nossa fé ainda não é essa fé raciocinada. Nós ainda temos que esperar como Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Mas se todos os apóstolos passaram por aquilo e apenas um ficou assim tão despreparado, né? Eu não acredito, mesmo tocando nas feridas do Cristo, nós então estamos melhores, né? Porque nós acreditamos em muito mais coisas do que ele, só não temos aquilo que o Cristo deixou, né? Como deixou neles. Ele nos disse, né? Sois reis, podes fazer tudo ou mais que eu faço. Mas a nossa fé ainda é pequena. Eles confiaram, nós ainda não vivenciamos isso. Aprendemos com o que vemos, por mais que vivenciamos em outras vidas, cada nova vinda que nós temos as opções de reavaliar se o nosso caminho está certo ou não. Bom, difícil saber como eu vou avaliar uma outra vida se eu não tenho conhecimento dela. Mas eu tenho conhecimento de todos os que me circulam. Cada um é como uma existência passada. Cada um sofre de um jeito, cada um resiste de uma forma. Então, nada mais é do que nós, que entendemos um pouquinho mais, nos espelhemos neles. Pô, eu fui assim também. Hoje não sou mais. Eu acreditei e melhorei. Mas depende de cada um de nós. Se eu vou dar crédito ao que vejo no outro para que eu faça em mim a minha transformação. E tendo essa oportunidade de estar analisando várias situações a uma distância segura, né, quando nós nos vemos da montanha, longe das pressões e respostas e atitudes imediatas, nós analisamos de forma racional, né? Eu vejo que aquele está fazendo um mal, não só para os demais, mas principalmente para ele. Ele não entendeu ainda que tudo que ele plantou, ele vai colher, de bom ou não. E buscar o reino de Deus é a sua justiça em primeiro lugar, né? Como nos disse Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Nós ainda nem aplicamos a busca, quanto mais nós entendemos a justiça dele em primeiro lugar. Somos espíritos hoje encarnados, no momento, o que podemos repassar aos demais. É apenas uma palavrinha pequena, fé.
é a força de vontade de fazer o melhor sem deixar o próximo em situação inferior à nossa. Nós não vamos fazer com que ele se sinta mal se ele ainda não aprendeu tudo. E como viver e aproveitar uma boa experiência? Cada um de nós sabemos como responder, como nós aproveitamos cada dia uma boa experiência. Às vezes nós não vemos que é uma boa experiência, mas tudo que nós passamos tem uma relação. Se eu tenho um amigo nervoso, bravo, irritado, o que Deus está me dando? Força e paciência em mim para que eu possa acolher o próximo. Agora, se eu não entendo que aquilo é um modo de eu entender que isso é para minha paciência, para minha melhoria, eu vou começar a brigar com ele. Aí eu reflito, um término, desse meu convívio, e esse término é o que realmente, será que nos dará a resposta se aproveitarmos ou não essa oportunidade? Será que eu vou realmente sentir a perda desse amigo? Será que eu estou entendendo em mim como eu já fui nele no passado? E hoje eu acho que eu nunca fui assim. A sua realidade e consequência depende de nós. O que fazemos para chegar envolvidos no bem servir, são nossas vivências. Como com essas velocidades que nós temos hoje de informação, cada momento são tantas coisas que nos chegam, que muitas vezes nós refletimos e falamos, nossa, quanta coisa, será que eu aprendi tudo? Será que eu vivenciei? Será que eu vou tirar um bom ensinamento disso? E muitas vezes a gente pode até dizer assim, eu vou sentir na pele. Alguns de nós já deixaram de ter esse sentimento, Ele é tão normal, situação que muitas das vezes nos deixam sem ação, quer pela surpresa ou pela intimidação. Eu senti na pele, ou alguns dizem de outra forma, mas eu senti na pele o que não me agradou, o que me deixou muitas vezes intimidado pelo tom da palavra, pela arrogância, mas qual é a nossa função como seres vivos? É filtrar, tirar o que realmente ele quis dizer com isso. Aí nós nos surpreendemos, o quanto nós estamos evoluindo. A mente age, às vezes, em certas ocasiões, e não demonstramos que fomos surpreendidos. Podemos até demonstrar que estávamos aguardando essa atitude, que são poucos que conseguem esconder na fisionomia quando nos colocam alguma coisa em xeque. A maioria já fica vermelho, vermelho de raiva ou vermelho às vezes de não sentir realmente aquilo, Já a ira prevaleceu. Muitas vezes, as diferenças das experiências, cada ser tem experiências diferentes, mas quem sabe pode dar resultados idênticos aos nossos. Dizem que todos os caminhos levam a Roma, Eu pego o lado esquerdo, você pega o lado direito, cada um apanhou de um jeito, mas nós chegamos no mesmo lugar. Quem sofreu menos? De repente um caminho tinha mais pedras, o outro era uma areia batida, gostosa, o outro era asfaltado, mas no fim todos nós vamos aprender quase igual. Um com menos dor e o outro com um sentimento melhor de amor. Também pode ser como as nossas próprias narrativas. Aí, poxa vida, como assim, As nossas vivências, elas podem ser montadas.
E cada nova necessidade, eu altero a minha narrativa, para que eu sempre seja melhor. Vivemos em uma bolha. Construo para mim o que desejo, mesmo errado. Então, se eu acho que eu estou certo e todo mundo acha que eu estou errado, eu continuo com a minha narrativa, eu estou certo. E vou continuar nela. Até que um dia eu caia em mim e reflita, será que eu fiz realmente certo? Será que as pessoas não me alertaram o tempo suficiente? Será que o que eu construí em mim era necessário? Eu me afastei de tantos e de todos? Nós tivemos também muitas vivências na educação, onde nós tínhamos as vivências exemplificadas, né? O professor nos colocavam todos em grupos, cada um ia fazer uma lição diferente. Um ia mexer com a terra, outro ia mexer com água, mas cada um uma vivência diferente. Hoje, nós não temos mais isso. O professorado hoje fica dentro das salas de aulas com um notebook, ou com um computador, ou com uma apostila pré-pronta, onde as crianças apenas leem. Elas não vão lá fora sentir a terra, ver um rio, ou um açude, ou alguma coisa parecida. Eles não têm mais energia. E os pais foram caminhando para um lado, restringindo, né, os filhos a não fazerem o que nós muitos fizemos, né? Nós éramos um pouco, no tempo, rebeldes, né? Corríamos e os pais nem sabiam onde nós estávamos, mas sempre nós lutávamos. E essa tecnologia hoje, que nós vivemos, se nós vejamos de 100 anos para cá, o quanto isso cresceu. Nós temos hoje o celular, nós temos uma tecnologia, nós somos tão longe, nós podemos conversar com o outro lado do mundo, mas nós deixamos de ter a convivência como nós fazíamos no jardim, depois da escola, nós saímos todos juntos. Essa convivência não existe mais. Hoje é tudo por WhatsApp. Eu converso muitas vezes com quem está do meu lado por não querer conversar, por não dialogar. Eu prefiro escrever. E muitas vezes a escrita muito errada. Se não fosse o corretor, seria pior ainda. Por quê? Os professores não conseguem educar os alunos como faziam antigamente. Também pode ser vivências quando nós montamos um projeto. Focados nesse intuito, somos e ficamos, né, mais próximos da realidade, onde podemos ter reações de muitos, o que diferencia um dos outros, e nós, entre eles, tendo sensações até antes desconhecidas. Quando nós fazíamos um projeto de escola, quantos deram bom resultado e quantos mal saíram da prancheta, né? Não deu certo, professor desculpa, professora não deu. Tentou? Tentei. Esse era o ato, é tentar, é usar a cabeça, né? Usar o raciocínio. E isso os professores faziam com jogos e brincadeiras. Nós podemos ainda vivenciar o que nós ouvimos, né? Palestras, participando de eventos, enormes são as informações que nos são passadas, né, através dos tutoriais. Temos experiências de vida, que essa ninguém nos tira mais. Esta é realmente a que mais sobressai. Cada um tem uma, cada um escolhe a forma de resolver as suas. Sempre teremos o nosso livre arbítrio, as nossas escolhas, né? E nós temos hoje na internet enormes palestrantes, onde nos dão cada vez mais conhecimento. E muitos deles nos deixam tão
colocados no mesmo pensamento, que nós é como se nós estivéssemos lá no mesmo salão onde ele estaria fazendo essa palestra. E as vivências, elas não são isoladas. Elas formam uma conexão psíquica, né? É um conjunto que se desenrola com o tempo. Por menor que seja a convivência com certas pessoas, em um momento de nossas vidas, nós teremos no futuro um contato novamente com as mesmas pessoas. Como diz, o mundo é um círculo. O que eu faço hoje volta para mim de novo. Tinha um professor pernambucano que ele dizia: até os 30, 40 você aprende, depois é tudo repetição. Você não tem muito mais do que aprender, é apenas lapidar o que você aprendeu e continuar pelo bom caminho. Mas nós aprendemos, mas nós não reciclamos o que aprendemos. Nós deixamos o tempo passar, né? Como nos sentiríamos se reagíssemos, então, com aspereza, não acolhendo com cortesia, onde a nossa amargura poderia ser uma prática comum? Como sempre, depende de nós, seres evoluídos, podemos perdoar ou esquecer. Lembrando que nesse período nós nos tornamos melhores. Aprendemos que as vivências de cada um não podem interferir na minha caminhada, na nossa caminhada. Mesmo sendo mal compreendido, não podemos assumir ou tentar passar pela dor do próximo. Eu posso me colocar na posição do próximo, não no lugar dele. Cada um de nós tem uma experiência e uma vida para cumprir. Se eu fizer o bem nesse meu período, o bem para mim, né, espiritual, eu vou ser, na próxima, melhor. O que eu aprendi nessa, e aprendi muito bem, eu não preciso repetir na próxima. Já fica no nosso DNA espiritual. Cada ser está em um momento único, reaprendendo em suas vivências tudo o que necessita para ser ou ter uma nova experiência evolutiva, usando nossas capacidades de raciocínio, não deixando de ver no próximo como a nós mesmos. E tem um filósofo, Rudolf Steiner, ele nos deixa aqui uma reflexão. Ao conhecer o mundo, o ser humano encontra a si próprio e, conhecendo a si próprio, o mundo se revela a ele. Ao conhecer o mundo às vezes pode ser o nosso lar, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo, o planeta Terra. Quer dizer, o planeta Terra, porque o mundo é infinito, né? Se eu me conhecer primeiro, eu vou conhecer como esse mundo se revela, né? O importante é que nos lembremos que todas as vivências adquiridas, quer sejam boas ou não, serão e terão uma importância no momento presente ou futuro, em nossa reforma íntima, em nossa transformação, que nos capacitará a forma ou o meio pelo que passaremos na nossa escala espiritual. E essa escala espiritual, vamos colocá-la em 3 partes, né? Ela se divide em mais. Nesse momento, nós somos espíritos imperfeitos, encarnados, densos ainda, né? Pesados. Evoluindo, nos tornaremos bons espíritos. E quando nós nos tornarmos bons espíritos, nós podemos, a partir daí, alcançar a ordem dos espíritos puros. É onde Jesus se encontra. Falta muito. Paulo de Tarso sempre nos deixa pensativo, né, nas suas colocações, nas suas vivências.
Mesmo quando ele estava preso, ele sempre colocou ótimas reflexões, né? Ele nos deixa uma em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nós fazemos isso até hoje, por pequeno que seja. Às vezes não no ato, mas em pensamento. Tudo que eu penso se transforma. Então, avaliemos melhor os nossos pensamentos, para que eles não nos peguem nas nossas vírgulas da vida, né? Naquelas frases que a gente vai deixando sempre mal acabada. Nessa pequena frase deixa claro a nossa discordância íntima dos nossos atos, do contexto onde somos amarrados às ações contrárias às nossas próprias intenções morais. Vivências não são apenas passarmos por esta reencarnação, esse estágio evolutivo, passando por etapas ou ciclos, curtindo a vida física, amontoando bens, desmerecendo os nossos semelhantes, mas acima de tudo, convivendo, acolhendo, compartilhando o nosso melhor, dando a quem nos procura o que cada um necessita. Às vezes, calado, somos melhores amigos do que qualquer outra palavra que venhamos a falar. Justamente nesse amadurecimento que analisamos que muito apenas solicitam atenção. Saibamos escutar os nossos corações diuturnamente, as várias fases desta nossa evolução, quer seja material, física ou moral. Na sua vivência, Gandhi nos disse: seja a mudança que você deseja no mundo. É quase igual a que o Rudolf Stein nos disse. Que mundo desejo para mim, pelos meus filhos, familiares, a este planeta? Qual o legado que nós vamos deixar? Como seremos lembrados nas próximas gerações? Uma boa pessoa? Um avaro? Quem sabe? Nós não terminamos ainda o nosso ciclo. Dessa forma, essa vivência, eu absorvi o melhor, foi conduzido ou soube conduzir nesse pequeno ciclo, valorizando o que nos cabe. Conhece-te a ti mesmo. E Francisco Xavier, sem querer, tá? Nos disse no livro da vida, né? Não posso apagar ou reescrever o que já fizemos, mas posso a partir de agora escrever uma nova vida e que nesse pequeno tempo que nos resta, agir com consciência e sabedoria, vivendo e vivenciando o que nos torna mais próximos da imagem do Pai. E na internet a gente acha muita frase, muita coisa bonita que nos motivam a viver. Eu selecionei 6, mas é uma infinidade. Acredite em si mesmo e você será amparável. Cada dia é uma nova oportunidade para brilhar. Colocamos então a nossa centelha divina em cima de nós, que a nossa luz reflita à frente. Não vamos esconder o que nós somos. Se você pode sonhar, também pode realizar. Por isso que tudo que a gente pensa, a gente cria. A persistência leva ao sucesso. Quantas vezes Benjamin Franklin teve que refazer a lâmpada? Não foi uma, não foi 10, não foi 100. Então, persistamos no nosso sucesso, mesmo que seja em nos doar a primeira modo, um aperto de mão. Já crescemos demais. A jornada mais longa começa com um único passo. Sem ele, nós ficamos parados. Sua determinação é sua maior força.
Se eu não estiver determinado, eu não vou ser nada, eu não vou criar nada, eu vou ficar apenas aguardando que me conduzam. Todos nós, sem exceção, podemos aproveitar melhor essa jornada em que estamos fazendo o nosso melhor. Crentes que estas vivências, compartilhando com inúmeras pessoas, o potencial que nós temos, que não é pequeno. Saibamos não só compartilhar, mas também sabermos receber dos nossos próximos suas experiências de vida. É o que eu falei no início. Se tudo que nos falam de bom fosse válido, né? Nós poderíamos cobrar. Pois também já sentiram na jornada como aprendizados e dores o quanto é maravilhoso servir para também ser servido. É o que dizia São Agostinho, né? Melhor servir do que ser servido. A vida não é encontrar a si mesmo, é criar a si mesmo. Criamos, então, em nós esse sentimento, essa vivência, pois a jornada mais longa, de novo, começa com o primeiro passo. E que esse passo seja para nós tão grande quanto um passo de uma formiga, que eles fazem tanto em tão pouco tempo. Se nós olhássemos, nós vivenciássemos tanto as formigas quanto as abelhas, elas são uma comunidade, unidas no mesmo propósito, com o mesmo crescimento. Não delas, mas do em todo. E que essas nossas vivências, então, sejam, como sempre, né, o nosso melhor aprendizado, o nosso melhor conhecimento de nós mesmos, pois ninguém a não ser nós sabemos o que nos deixa ficarmos um pouco atrás dos que nós às vezes elogiamos, os que nós dizemos que eles têm ou tiveram condições às vezes financeiras melhores do que a nossa. As vivências que nós passamos, se olharmos o Chico, 452 livros mais ou menos, ele não ficou com um tostão, repassou tudo. E é grande, lembrado até hoje, pelo que fez até agora, a nos dar nos seus livros, que muitas vezes nós nem chegamos a ler, que são livrinhos pequenos com 60, 80 páginas, que nos dão mais experiência de vida do que, às vezes, a própria vida que nos dá como regra, né? Então, olhemos a nós aqui dentro e sabemos que sou melhor, somos melhores, posso tudo naquele que me fortalece. Só nós não acreditamos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre ao nosso lado, hoje e sempre. Graças a Deus.